introdução. Então, pessoal, por que paradigma de programação? Primeiro, nós vamos entender o que é uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação é uma linguagem formal composta por conjuntos de símbolos, regras gramaticais e semânticas utilizadas para escrever instruções que podem ser executadas por um computador. Então, quando a gente está escrevendo um código, a gente está escrevendo ele exatamente daquele jeito, porque ele tem que seguir um conjunto de regras gramaticais. Então, por isso que eu disse que Java é sensitive case, porque se não tiver no system ali a primeira letra com maiúscula, as regras gramaticais diz que é um erro o programa ter a primeira letra como minúsculo, para aquele caso ali. Então, tem casos e casos que você tem que seguir. Então, os símbolos tem que ter um ponto e vírgula, uma semântica. Então, o min não pode ser terminado com M, e assim assim por diante. Então, é uma linguagem que ela é formalizada, ela tem um conjunto de regras a ser seguido. E aí isso permite que os programadores se comuniquem com suas intenções para o computador. Então, todo mundo sabe como o computador vai entender os códigos e daí dá uma sequência de ações para realizar um determinado objetivo. Mas aí o que é um paradigma? Se é um paradigma de linguagem de programação orientada a objeto. Vamos saber o que significa paradigma no geral. É algo que serve de exemplo geral ou modelo. É um conjunto de formas que serve de modelo de derivação ou reflexão. Isso na gramática. Na linguística, é um conjunto dos termos ou elementos que podem ocorrer na mesma posição ou no mesmo contexto de uma estrutura. Aqui, no nosso contexto de programação, essas duas definições de paradigmas estão mais próximas do que a gente usa, tá? Então, está mais relacionado a um exemplo geral, um modelo, ou um conjunto que serve de modelo de derivação ou de flexão. Então, linguagem de programação orientada a objeto. Então, a gente tem uma linguagem de programação em que o modelo geral é orientado a objeto. E a gente precisa entender o que é esse objeto, a gente vai deixar mais lá para frente. Então, é uma forma de pensar, nas coisas, como a gente vai colocar no computador. Então, a gente vai pensar no mundo real, pensar no mundo real, os problemas do mundo real como objeto, Então, o paradigma dele é como se fossem objetos e eu vou modelar no meu computador segundo esse paradigma. Então, o que é um paradigma de programação? Continuando, Na área da computação e programação, refere-se a um conjunto de conceitos, técnicas e práticas que orientam a forma como os programas são estruturados. Então, como eu disse, a gente vê o mundo real e a gente vai estruturar ele aqui dentro do programa segundo o paradigma orientado a objetos. A gente vai pensar no mundo como objetos e estruturar eles dessa forma. Então, cada paradigma oferece uma abordagem diferente para a resolução de problemas e de linguagem de programação. A gente tem diversos paradigmas de programação, como procedural, orientado a objetos, que a gente tem aqui, que ele é bem comum a gente ver por aí, o funcional, a programação lógica e o baseado em eventos. Uma linguagem de programação ela pode ter mais de um tipo de paradigma, tá? Então, programação orientada a objetos, PO, Java ela é orientada a objetos, mas também ela é funcional. Ela também é parcialmente funcional, Ela também implementa um outro paradigma que nem está aqui, que é o imperativo, tá? Então, tem vários outros paradigmas que Java implementa. Agora, a Python também ela é orientada a objetos, PHP também. A gente tem programação lógica como o Prolog, e assim vai. Cada linguagem de programação pode ter um paradigma implementado e como principal, mas tem vários outros também. E aí depende de qual o problema que você quer resolver, que você vai escolher sua linguagem de programação. Mas aí vamos definir melhor, trazendo aqui uma alegoria para a gente entender.
né, o que significa um paradigma de programação. Então, assim como o carpinteiro pode escolher entre diferentes ferramentas, martelo, serrote, furadeira, dependendo do trabalho que ele está realizando, o programador pode escolher um paradigma de programação, né, seja orientado a objetos, funcional, procedural, com base no problema que está tentando resolver. Então, é isso. Então, você vai escolher a linguagem de programação de acordo com o problema que você está querendo resolver, que o paradigma vai te ajudar melhor naquele problema, tá? Então, tipos de problema, né, ou de aplicações que geralmente o paradigma orientado a objetos é utilizado. É para desenvolvimento de software empresarial, desenvolvimento de jogos, aplicações web, aplicações desktop, né, que são essas aplicações de computador de mesa, e desenvolvimento de sistemas embarcados, né, que são aquelas aplicações que estão dentro de pequenos sistemas dentro de geladeira, micro-ondas, carros, né, que são sistemas embarcados. Então, a gente tem uma gama de aplicação em que a gente pode usar esse paradigma. Então, por isso que é muito importante a gente aprender ele. Ele é o paradigma mais utilizado atualmente no desenvolvimento de software. E aí a gente vai focar em aprender muito bem os conceitos os pilares do paradigma orientado a objeto, porque uma vez que você vai aprender aqui com Java, você vai poder implementar em qualquer linguagem, porque vai se tornar muito fácil.